convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos doutores, dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, antes mesmo de começarmos esta homilia, falar de Maria, falar de coração, falar de amor, falar de sentimentos bons, falar de ternura, falar do lado tão positivo, tão amigável, tão belo, que Deus quis expressar a nós aqui neste tempo, neste mundo. Então, para isso, voltemos de novo à canção apenas do refrão do Salmo, porque eu acho que o refrão do Salmo é suficiente para que entendamos, reflitamos, sintamos aquilo que é a ternura de um coração que aprendeu a confiar em Deus. Meu coração se regozija no Senhor. Meu coração se regozija no Senhor. Todos juntos cantemos. Meu coração se regozija no Senhor. Se regozija no Senhor. Mais uma vez. Meu coração se regozija no Senhor. Cante com seu coração. Meu coração se regozija no Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos hoje celebrando a memória do Imaculado Coração de Maria. Ontem celebrávamos a solenidade do Coração Sagrado de Jesus. A igreja é tão rica no campo litúrgico, a igreja é tão sábia, que coloca o coração do filho do lado do coração da mãe. Porque a igreja entende, partindo mesmo de coisas tão óbvias, tão práticas, que quando uma mulher gesta uma criança, seja 6 meses, né? 6, 7, 8, 9 meses,
a igreja compreende que ali dentro daquela mulher existe uma relação profunda entre ela e o seu filho. Uma relação profunda que existe entre aquela criança que está sendo gestada com a mãe que está gestando. Portanto, o coração da criança bate em função do coração da mãe. Se o coração da mãe parar de bater, o coração da criança também para. E olha como Deus é tão soberano, quis que o filho dele, o coração do filho dele no ventre de Maria batesse ali, em função do coração de Maria. O coração de Jesus e de Maria é tão, mas tão configurados, que o coração dela praticamente não existe em função do coração dele. Eu acho tão lindo isso, porque todas as vezes que ela apareceu dizendo que o coração dela estava cercado de espinhos, mas não foi ela que teve a coroa de espinhos, foi ele. Mas tudo que se faz a ele, faz a ela, e ela toma as dores dele para ela. Mãe é isso. Ninguém vai compreender o que é o mistério de uma mãe, a não ser as mulheres que gestam, que têm seus filhos, e aquelas que ainda vão gestar nessa vida. Por isso que a igreja, na sua sabedoria, colocou ontem a solenidade do coração de Jesus e hoje do Imaculado Coração de Maria, justamente para colocar que os dois corações estão unidíssimos no amor profundo, num elo eterno de amor, de amizade, de confiabilidade, de comunhão, de ternura. É um amor intenso. E essa mãe quer fazer com que nós, os filhos adotivos no seu filho, sintamos esse amor que existe entre ela e o seu filho. É importante você também compreender, porque você precisa compreender isto, que na verdade, em 1913, Jesus apareceu à madre. A madre, no momento era Madre Virgínia, 1913. E o Senhor dizia para ela assim: olha, eu quero colocar a festa do Imaculado Coração da minha mãe. Eu desejo que o mundo festeje o coração da minha mãe. Isso em 1913, aproximadamente. E ela deixou isso escrito, que olha, Jesus me apareceu e quer que a mãe dele também tenha a festa do seu Imaculado Coração. Em 1917, ela vem, ela mesma, aparecendo a Francisco, Lúcia e Jacinta. E ela diz assim: olha, meus filhos, eu vou mostrar para vocês o que acontece depois que a gente morre, ou melhor, depois que morre nesse mundo, o que acontece. E ela mostrou às crianças, dentre tantas coisas, que muitas almas estavam indo em 1917, até aquele ano, né? Porque claro, antes disso também já acontecia, muitas almas estavam indo para o inferno. E Deus queria colocar, dentre tantos meios de salvação, utilizar da devoção ao seu Imaculado Coração, para que as almas então não fossem mais para o inferno. Se em 1917 tinha almas que iam para o inferno, como que não deve estar a situação para 2020, né? Principalmente o coração da Virgem Maria, que tem sido tão desprezado por tantas heresias, tem sido desprezado até mesmo dentro da própria casa de Deus. É lamentável. Mas isso quer dizer que Jesus continua insistindo. Quando foi em 1935, ele apareceu a beata Alexandrina, dizendo que quereria a festa do Imaculado Coração de sua mãe. Claro que Pio XII depois vai fazer com que essa festa aconteça. Ele vai consagrar o mundo e o gênero humano ao Imaculado Coração de Maria. E também João Paulo II, São João Paulo II, ele coloca como obrigatoriedade este dia de hoje. Não vai ser algo facultativo, vai ser algo obrigatório para que pudéssemos celebrar. Isso são alguns dos elementos que nós precisamos entender de onde veio
o que estamos celebrando hoje, a memória do Imaculado Coração de Maria. E aí a gente percebe como o coração de Maria sofreu e sofre. Vocês acham que o coração de Maria foi sempre aquele coração de uma pessoa passiva, de uma pessoa que não sofria? Não, ela sofreu. Você pensa uma jovenzinha de 12, 13 anos que recebe a mensagem que vai ser mãe por obra do Espírito Santo. Tempos depois, a gestação começa a apresentar seus sinais. E José, vendo aquilo, não consegue entender o mistério de Deus e quer até mesmo nos seus pensamentos abandoná-la, quando o anjo intervém. Você pensa no coração dela, ela ficou aflita. O homem que ela amava iria deixá-la. Ela sentiu a dor do abandono de José, embora ele não o fez, mas o coração dela ficou aflito. Ela pensou, eu com 12 ou 13 anos, como é que eu vou criar essa criança? Numa sociedade em que mulheres como eu, que surgem grávidas desta forma, elas são apedrejadas até a morte. Mas não aconteceu. Quando a criança nasceu, Herodes, Satanás movimentando Herodes, criou um rebuliço. E ali fez com que todas as crianças pequenas, de 5 anos mais ou menos para baixo, fossem mortas, porque o objetivo era matar Jesus. Você pensa, uma jovenzinha pobre, uma jovenzinha camponesa, uma jovenzinha que com poucos recursos financeiros, tem que pegar o seu bebê e sair correndo com o seu esposo, para não ver seu filho sendo morto pela espada, pela tirania de alguém que se sentia ameaçado no seu trono, porque de fato um rei tinha nascido. Tempos depois, ela vem do Egito e começa a acompanhar o crescimento desse filho. Hoje a literatura diz para nós que Jesus era um pouco peralta, né? Na linguagem que os antigos usavam. Ele era muito elétrico. Então, no momento por outro que ela assustou, mas o José, ele enfiou no meio da caravana, quer dizer, nem na caravana ele chegou a entrar, e ficou lá no templo, porque ele queria sentir, ele queria ouvir, ele sentia que Deus tinha planos para a humanidade. E ele seria o veículo, ou melhor, o instrumento de Deus para nos salvar. E ele foi ficar no meio dos doutores da lei, ou melhor, daqueles que se consideravam mestres, ouvindo e os interrogando, e eles ficaram petrificados, porque a sabedoria do menino era grande demais. Tempos depois, esse cresce, vira um rapaz, e começa então um processo de evangelização, sobretudo após o término do tempo de evangelização de João Batista. E aí, o coração dela começou a ficar ainda mais aflito, perturbado. O coração dela começou a ficar ainda mais inquieto. Por quê? Porque agora o filho dela poderia ser morto, uma vez que ela não teria mais condições de o proteger, porque ele, como homem, se portava diante da sociedade como instrumento de libertação de Deus. Conforme o profeta Isaías diz, ele procurava levar recuperação àqueles que estavam oprimidos, os cegos, os famintos, os aleijados. Ele estava no meio daqueles que não tinham ninguém por ele. Como que o coração dela ficou? Completamente aflito, até que chega o máximo da aflição, o máximo da inquietação, o máximo de ver o seu coração rasgado, quando ela viu ele daquela forma naquela cruz. Como, gente, essa mãe pode ser desprezada por mim, por você? Se o próprio Deus quis que o bebê dele, que o filho dele fosse gestado no ventre dela. Como que Deus quis servir dela e eu na minha arrogância, ou você na sua arrogância? Muitas vezes tantos arrogantes que existem no nosso mundo viram as costas para ela, se achando que é melhor do que Deus, que precisou dela. Mas essa é a via. Esta é a via que fez tantos santos na igreja. A igreja está repleta de santos. Se você puxar todos os históricos que se tem dos santos, todos eles eram íntimos da Virgem Maria, íntimos dela. E eu vi, gente, na minha vida, eu vi muita coisa Nossa Senhora fazer. Eu sei o tanto que ela é poderosa junto de Deus, e eu sei tanto que agora o demônio quer
arrastar com a cauda dele o maior número de pessoas, fazendo com que ela seja desprezada nesse tempo. E eu volto a dizer para vocês, cristão que diz que para mim é católico, mas não reza um terço, não reza um ofício. O cristão que se diz católico para mim, mas não reza muitas vezes uma jaculatória, não reza uma ladainha. O cristão que se diz para mim que é católico, mas não reza uma magnífica, que não tem tantas outras, que não conhece, ou melhor, não tem prática nenhuma de uma intimidade com Nossa Senhora, eu vou dizer, eu não sei se você é cristão não sei se você é cristão, porque se até Deus quis servir da Virgem Maria enquanto criatura, por que nós não? Será que nós somos tão melhores do que Deus que nos criou, que criou todas as coisas? Mas eu também digo para você uma coisa, não basta rezar o seu terço, não basta rezar o seu ofício, não basta rezar 1000 Ave-Marias, não basta rezar o dia inteiro para Nossa Senhora se você não quiser fazer como ela. Servir a Deus com obediência, porque Maria guardava todas as coisas no seu coração. Maria não guardava mágoa, Maria não guardava ódio, Maria não guardava rancor, nem sequer ela guardou rancor daqueles que ela viu destraçalhar o filho dela naquela cruz, abriu o coração dela. Ela não guardou mágoa nem rancor de ninguém, ela não falava da vida de ninguém, era uma mulher do silêncio. Mas sabe o que a Virgem Maria guardou muito bem no seu coração? Ela guardou a palavra de Deus, porque desde criança, todo judeu ou judia tem conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre proferida, é um povo que vive muito da palavra de Deus, que absolve a palavra de Deus, que tem tempo para Deus. Desde o sábado, do amanhecer do sábado, a todos os dias da semana eles têm aquele vínculo com Deus. Meus irmãos, essa é uma noite muito grande para nós. Por isso eu vou até pedir para você no final, já preparar para o final dessa Santa Missa, as velas. Eu gostaria de consagrar, de abençoar as velas que você precisa ter em casa, viu? Você quer ter vela benta em casa? Tenha, que algumas pessoas têm me pedido. Eu vou aproveitar essa memória do Imaculado Coração de Maria, para no final da Santa Missa, 2 coisas eu vou fazer: consagrar ao Imaculado Coração de Maria a nós, nossas famílias, nossas paróquias, para que ela nos guarde contra toda essa pandemia do coronavírus, e também as velas que você tiver para ser abençoadas. Mas termino dizendo para você, leve essa mãe para casa. Lá na cruz Jesus falou assim: filho, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus não quis que a mãe dele ficasse sozinha em momento algum, por isso que depois ele veio buscar ela. Na grande dormição ele levou ela para ele, porque ele sabia que esse presente tinha que ficar mais perto dele. Mas ele quis dizer naquela cruz: Padre Júnior, igreja, você que me acompanha, leva minha mãe para sua casa. Se você levar minha mãe para sua casa, eu estou lá também, porque onde está minha mãe, está eu, está meu pai, está o Espírito Santo, está os anjos. Ela é rainha do céu e da terra, ela é rainha dos anjos. Só que o problema nosso, nós continuamos ainda vivendo como se ser seguidor de Jesus, trilhando o caminho que vai até Deus, nós queremos fazê-lo muitas vezes sem a espiritualidade daquela que nos ensinou o silêncio, que nos ensinou a oração, que nos ensinou a palavra de Deus, que nos ensinou o jejum, que nos ensinou a humildade. Maria é o antídoto contra a serpente, porque a serpente é ardilosa, ela é orgulhosa. Os filhos de Satanás, infelizmente a Bíblia fala para nós que existem os filhos das trevas e os filhos da luz. Os filhos de Satanás, infelizmente, são orgulhosos, são prepotentes, eles erram, mas mostram que estão certos. Eles são incapazes de pedir perdão, eles estão entulhados de revolta e de mágoa. Mas os filhos de Deus não, os filhos da rainha não são não. Os filhos da rainha são humildes, eles esperam o tempo de Deus, eles guardam no coração de Deus, não é no deles não, as coisas que acontecem. Porque olha gente,
Os filhos de Deus confiam tanto em Deus que não coloca coisa no coração ruim, não. Apresenta as situações da vida a Deus. Talvez seja nessa noite que Deus quer te curar. Talvez você não teve mãe. Talvez sua mãe já foi para o céu. Talvez a sua mãe está distante. Ou talvez você mora com a sua mãe e ela está longe de você. Permita-se ser curado pela Virgem Maria. Em qual sentido? Fala para ela agora: ó Virgem Maria, eu quero sentir o abraço de mãe. Eu quero sentir esse calor de mãe. Eu quero sentir o seu coração imaculado batendo junto de mim. Eu preciso, eu quero experimentar essa graça. Onde você se encontra neste momento, que você feche seus olhos e que você permita nesse momento que a Virgem Maria vá até você, que você possa nesse momento dizer para ela: ó Virgem Maria, eu preciso da sua intercessão. Até Deus quis servir da Senhora. No lugar da minha mãe, talvez você não teve uma mãe que não te amou. Você não teve talvez uma mãe que se preocupou com você. Talvez você não teve uma mãe porque talvez quando você nasceu, ela foi embora para o céu. Talvez você tenha uma mãe, mas essa mãe não consegue demonstrar afeto, porque essa mãe também é marcada pela dor e pelo sofrimento. Fala nesse momento: eu quero ter uma experiência de mãe. Eu quero sentir essa mãe. Eu quero sentir acolhido por essa mãe. Eu quero sentir amado por essa mãe. Você pensa, você foi gestado no ventre dessa mãe. O seu coração bateu junto com o coração dessa mãe. E aproveita nesse momento, perdoe essa mãe. Se essa mãe não foi o que você desejou que ela fosse, perdoe essa mãe. Porque foi o presente que Deus colocou na sua vida. O dia que a gente perde uma mãe, eu acredito, eu profetizo que eu não hei de perder a minha tão cedo. Ela há de viver até os 100 anos. Como você que tem mãe há de ter a sua por 100 anos pela frente. Até os 100 anos Deus dá essa graça. Mas eu acredito que aquele que não tem mãe deve ter perdido muito nesse mundo. Perdido por um lado, que por outro Deus hoje te confia Nossa Senhora. Sinta-se agora abraçado pela Virgem Maria. Abrace você mesmo e fala: mãezinha, dai-me o abraço que a minha mãe me daria se ela estivesse viva hoje. Dai-me aquele abraço da minha mãe que talvez está viva, mas não pode me dar nesse momento. Dai-me o abraço de cura, mãe. De cura tudo aquilo que eu preciso experimentar, como abraço da Senhora, porque o seu coração pode curar todas as feridas que eu trago em mim.